A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de 16 de fevereiro do ano de 2024, uma sexta-feira bastante gelada, né? Mas enfim, como dizia John Wesley, né? De corações inflamados, né? Ou aquecidos. Mas vamos lá. Amados, a catedral, quando o telhado da Catedral de Notre-Dame de Paris incendiou, isso em abril de 2019, as antigas vigas de madeira e placas metálicas, elas geraram tanto calor que foi impossível conter o fogo. E depois que a torre da catedral caiu, as atenções se voltaram para as torres dos sinos. Porque se a molduras de madeira dos sinos de aço queimassem, derrubaria as duas torres, deixando a catedral absolutamente em ruínas. Porque elas, de alguma forma, mantinham a catedral de pé. E aí, pensando na segurança dos bombeiros, o general Gallet, que era o responsável pelo aquele atendimento, né, ele ponderou sobre o que faria a seguir, né? Eu penso, o que eu vou fazer, né? E um bombeiro novo chamado Remy aproximou-se do general dizendo: "General, eu proponho que usemos mangueiras pelo lado externo." Aí o general descartou a ideia, né? Mas esse Remy continuou insistindo. E o general precisou decidir entre seguir o conselho de um bombeiro júnior, né, ou deixar a catedral ruir. E ele precisava tomar aquela decisão muito rápida, porque o fogo estava tomando conta. E assim, meus amados, nós somos exigidos a tomar decisões todos os dias. Todos os dias são colocados diante de nós situações para que tomemos decisões. Todos os dias, todas as épocas das nossas vidas. E ontem na célula nós falávamos sobre isso, sobre tomar decisões, se posicionar, não é? Eu tenho que me posicionar diante de uma profissão, diante de como me comportar naquela profissão, se caso ou se não caso, se tenho filhos ou não, como criar esses filhos, aonde morar, o que colocar dentro de casa, como dizer sim ou não para algumas vontades. E nas escrituras, quando vamos lá, a gente percebe a quantidade de ensinos, de ensinamentos a respeito de como tomar as decisões corretas. Assim, a indicação de cada caminho a ser seguido. E nesse caso específico aqui, do general Gallet, o livro de Provérbios diz, lá no capítulo 6, nos versos 20, 23, enfim, em outros verbos, aliás, em outros versículos que tratam do mesmo assunto. O livro de Provérbios fala: o sábio dá ouvido aos conselhos, as guerras são ganhas com ele, e apenas o tolo não o atende. Pessoas sábias ouvem bons conselhos, porque qual seja a ideia ou posição de quem está falando, o que importa é o conselho em si, né? A eficácia desse conselho. E o general Gallet ouviu o jovem Remy, e as molduras de madeiras dos sinos foram salvas a tempo, e a catedral não queimou totalmente. E ao longo da nossa existência, haverão sempre conselhos, bons conselhos. Haverão maus conselhos também. Aí você pode perguntar, mas então como é que eu faço para dar ouvido e saber o que são bons conselhos e maus conselhos? Aprendendo a conhecer mais as pessoas. Aprendendo a discernir o que é bom e o que é ruim para a sua vida. E como é que eu faço isso? Conhecendo o Evangelho.
O Evangelho te dá todas as dicas. Te diz como é que você deve se comportar em um casamento, como é que você deve se comportar no seu trabalho, como é que você deve se comportar com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes, como é que você deve agir numa sociedade. E você olha para isso e toma suas decisões. Simples assim. Obrigado, Deus. Obrigado por se importar tanto conosco. Obrigado, Deus, por ser como que um GPS para nós, nos indicando a direção correta, nos mostrando o melhor caminho para que sigamos e atinjamos o alvo. Obrigado, Deus. E que o dia de hoje seja olhar para dentro e ver o quanto eu sou resistente aos conselhos. O que tem dentro de mim que me impede de ouvir o que é certo. E olhar para fora e enxergar o quanto Deus tem colocado no meu caminho pessoas para me aconselharem, pessoas que querem o meu bem. E talvez você não tenha ainda enxergado isso, mas sempre há alguém interessado em te aconselhar no momento em que você precisa. Obrigado, Deus. Obrigado, porque estamos chegando ao final de semana e seguramente o Senhor colocou pessoas no nosso caminho. Bendito seja o teu nome. Essa é a nossa oração de agradecimento, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E nos vemos amanhã.